Buongiorno, aqui é o Melilo Diniz do portal Inteligência Política de Brasília. A crise política italiana, que culminou na renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte, mantém atual uma famosa frase atribuída ao ditador fascista Benito Mussolini: para quem governar a Itália não era difícil, era simplesmente inútil. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o país já teve 65 governos, o que de longe é o mais instável da Europa. Agora, uma nova confusão e uma conflagração política acabou por encerrar este 65º e iniciou as tratativas para a formação do próximo governo. O governo que se encerrou nessa semana era uma aliança entre o movimento populista 5 Estrelas e a Liga, partido radical de direita. Curiosamente, terminou após 14 meses graças a um de seus integrantes. O vice-premier e ministro do Interior, Matteo Salvini, líder da Liga, foi o responsável por apresentar há 2 semanas uma moção de desconfiança contra o seu próprio primeiro-ministro, Giuseppe Conte, abrindo a crise que chegou à renúncia dessa terça-feira. Fato inédito, foi a primeira vez na história da República Italiana que um partido da maioria apresentava um voto de censura contra o chefe do governo. Advogado independente, com ar professoral, Conte assumiu o posto de primeiro-ministro após um acordo entre a Liga e os 5 Estrelas, formalizado em junho de 2018. Desde maio, contudo, se iniciou uma guerra aberta e cada vez mais complexa disputa entre os dois partidos. O fim do governo parecia próximo, apesar da reiterada negativa dos protagonistas. Mas Matteo Salvini é muito próximo do Brasil e do clã Bolsonaro. Mais precisamente de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal, que fez junto com o Matteo Salvini uma transmissão ao vivo junto nas redes sociais em abril. E quando o Eduardo Bolsonaro foi indicado pretensamente pelo seu pai, mas respaldado por Donald Trump nos Estados Unidos, Salvini fez um Twitter para saudar essa iniciativa dos dois governos. O italiano e os bolsonaros compartilham também um comportamento parecido na forma de se comunicar, criticando de forma ferrenha a imprensa e investindo em uma postura bastante ativa nas redes sociais. Lá como aqui, o Twitter é o diário oficial. Nelas entra em tudo: transmissões ao vivo, improvisadas, anúncios de novas políticas pelas redes sociais e imagens do cotidiano. Mas voltemos à Península Itálica. O ponto da crise foi o resultado da questão central derivada das eleições do Parlamento Europeu, que consolidou Salvini como o político mais popular da Itália. A sua Liga obteve 34% dos votos. O Movimento 5 Estrelas, que tinha sido mais votado na eleição nacional de março de 2018, caiu no pleito europeu para 17%, ficando atrás do Partido Democrático, conhecido por PD, de centro-esquerda e que vive uma forte crise de identidade. Um dos líderes da direita populista em expansão na Europa, Salvini acabou impondo sua agenda nesses últimos 14 meses. Contrário à imigração, ele determinou, por exemplo, o fechamento dos portos para embarcações que resgatam imigrantes no mar Mediterrâneo, transformou as ONGs em inimigas do Estado nos seus discursos e há uma crise humanitária nas portas da Europa, passando exatamente pela janela da Itália. Agressivo com críticos e adversários, especialmente os da esquerda, Salvini também passou a explorar símbolos religiosos em seus eventos políticos. Beija um rosário, por exemplo, e critica frequentemente todos aqueles que não pensam como ele, especialmente o Papa Francisco, que defende o acolhimento aos imigrantes, e líderes europeus como a alemã Angela Merkel e o francês Emmanuel Macron. Oficialmente, o Salvini disse que fez isso porque havia diferenças programáticas entre ele e o primeiro-ministro, e a principal delas foi explicitada numa votação no parlamento a respeito de um antigo projeto de construção de um trem de alta velocidade entre a cidade italiana de Turim e a francesa de Lyon. O 5 Estrelas era contra o projeto, mas, na verdade, o real motivo do fim do arranjo político foi declarado pelo próprio líder da Liga, ao encaminhar o pedido de rompimento, quando citou outra famosa frase de Mussolini, personagem ainda onipresente no cenário italiano. Disse Salvini, citando Mussolini: peça aos italianos para me dar plenos poderes.
A resolução da crise, ao que tudo indica, não será nem rápida nem fácil. E se o caminho for o voto, uma nova eleição não deve ocorrer antes do final de outubro. Conforme ficou claro nos últimos dias, Salvini é o político mais popular nas ruas, mas não tem a mesma aprovação nem maioria no parlamento. Sua pressa para ir logo às eleições foi rechaçada na semana passada numa deliberação que aliou os 5 estrelas ao Partido Democrático, o que muitos viram como um ensaio de uma possível aliança. Hoje, no país, não parece haver alternativa com a mesma força eleitoral de Salvini, mas ele precisará de aliados para governar. Os mais prováveis atualmente são 2 partidos, o Força Itália de direita, comandada por Silvio Berlusconi, ele mesmo do Bunga Bunga, e os Irmãos da Itália, defensor de uma agenda anti-imigração como a da Liga. A alternativa de poder é um acordo que não está construído totalmente e será também difícil entre os 5 estrelas e o Partido Democrático, que terá que tentar frear a ascensão de Salvini. Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro e um dos expoentes do PD, defendeu essa medida, um governo de unidade nacional para, segundo ele, salvar a Itália do autoritarismo e dos graves e severos riscos de recessão. E aí diz respeito à economia, já que a deterioração econômica é um problema no horizonte do país, que ganhou novas proporções após a notícia de que a Alemanha, maior economia do ouro, também entrou em recessão técnica. A situação da Itália não é simples e nunca foi. É fato que o seu orçamento, por exemplo, está à beira de negociação na União Europeia e sem um governo estabelecido nem se sabe como vai ser feito. E a crise política, para piorar, poderá ainda resultar num aumento de impostos. Muita confusão italiana parecendo almoço de domingo numa tradicional família de oriundi da Itália. Com os problemas que ela terá que resolver a curto prazo, Giuseppe Conte afirmou que o Salvini só fez oportunismo, seguiu seus interesses pessoais, sem levar em consideração os danos que pode causar ao seu país. O presidente da República, Sérgio Mattarella, que tem função decorativa e não participa do governo, não sabe bem nem como colocar um calendário político na rua. Como ocorre nos regimes parlamentaristas, o Mattarella vai ter que consultar os líderes do partido no Congresso italiano, de onde poderá sair um país e um governo de unidade nacional, como prega Renzi, ou mesmo a escolha de um governo técnico, se não tiver acordo, para lidar com as questões urgentes até o final da realização de novas eleições. Há ainda outra opção. Nos últimos dias, especulou-se que pode retomar o namoro da Liga e o Movimento 5 Estrelas com a escolha de um novo primeiro-ministro. O Luigi Di Maio, líder dos 5 Estrelas e outro vice-premier do governo que acaba, disse não confiar mais em Salvini, o que leva a crer que essa opção perdeu a força. Mas tratando-se da Itália, não surpreenderia uma nova aliança. Diante desse quadro, o que precisamos pensar olhando do Brasil é averiguar se a instabilidade e a imprevisibilidade da política não fortalece apenas mais instabilidade e imprevisibilidade. Esse negócio de colocar fogo no mar para comer peixe frito não leva em consideração que o peixe pode ser você ou eu. A Itália tem sobrevivido a trancos e barrancos, mas a Itália tem instituições muito mais fortes que a brasileira. Aproveito para desejar um bom fim de semana, com muito descanso e, se possível, com uma macarronada e um chianti para celebrar o fiasco italiano que nos ronda. Mangia che te fa bene. Grazie mille, muito obrigado. Informação é nada sem inteligência.